Olá pessoal, hoje eu resolvi sentar aqui e vim conversar com vocês sobre um assunto muito importante que é a prematuridade. Não sei se vocês sabem, mas o mês de novembro é considerado um mês para a gente parar e refletir sobre a prematuridade, tanto que dia 17 de novembro, que já passou, Dia Mundial da Prematuridade. Eu queria ter feito esse vídeo para colocar no dia 17 de novembro, mas infelizmente não deu. Mas como o mês de novembro é considerado até o Novembro Roxo, devido a essa conscientização, eu deveria estar usando roxo, mas não estou, tudo bem. Então eu vim responder uma tag da minha amiga Aline Neves. Vou linkar o canal dela aqui embaixo, depois vocês vão lá conferir, é bem legal. Ela que criou essa tag, chama Mamãe de Prematuro. E as perguntas são bem legais. Tem um tempo já que eu queria responder essa tag, mas eu tava querendo deixar para esse mês de novembro, por causa da questão da prematuridade, e foi por isso que eu esperei para responder. Então vamos lá, a primeira pergunta. Qual o seu nome e o nome do bebê? Eu me chamo Karine e a nossa filha, que se chama Débora. Com quantas semanas seu bebê nasceu? Ela nasceu de 24 semanas exatas. Eu fui para o hospital com 23 semanas e alguns dias, acho que 5 dias. Na verdade, elas eram gêmeas, né? Então era uma gravidez de gêmeos. Conhecem a história, né? Mas é isso, eu fui para o hospital com 23 semanas, no final das 23 semanas, e na noite em que eu virei de 23 para 24, elas nasceram. Foi assim, resposta de orações, porque as estatísticas mostravam que de 23 semanas para 24, muita coisa mudava, assim, os números eram um pouco melhores, né? Ainda eram bem ruins. 15% de chance de sobrevivência, 50% de chances de 75% de chance de desenvolverem sérias sequelas, né? Mas assim, de 23 para 24 mudava bastante. Então a gente orava para que a gente chegasse nas 24 e elas nasceram 1h da manhã das 24 semanas, então de meia-noite para 1h. Às vezes até algumas pessoas perguntam por que eu falo que elas nasceram de 5 meses e não de 6 meses. Na verdade, porque existem tabelas diferentes, né? Algumas dizem que 24 semanas já são 6 meses e outra fala que 24 semanas é 5 meses ainda. Então eu vou por essa outra tabela e também por causa dessa questão de elas terem vindo exatamente na virada aí de meia-noite para 1h da manhã de 24 semanas. Então eu considero 5 meses ainda. Quais foram os motivos que causaram o parto prematuro? Na verdade é meio que uma incógnita, assim, porque a minha gravidez inteira eu tive muitos problemas de sangramento, que começou assim com 8 semanas. Então desde 8 semanas eu tive sangramentos inúmeras vezes durante a gravidez. E todas as vezes eu ia para o hospital, todas as vezes fazia um ultrassom e nunca se via motivo. Foi só na hora do parto mesmo que eles notaram que um dos bebês, a Axa no caso, não estava onde ela deveria estar naquela semana. Então eles suspeitaram de que algo estivesse acontecendo na placenta. Então, tivesse tido alguma ruptura na placenta e ela não estivesse recebendo os nutrientes necessários. Então, naquele momento que eles viram que poderia ser isso, eles sugeriram que fizesse a cesárea, porque no caso aí eu já estaria em risco. Depois da cesárea, a médica falou que realmente foi uma ruptura da placenta de um dos bebês, foi da Axa, e teoricamente foi isso que causou o parto prematuro. Por causa das complicações do parto prematuro, a Axa não resistiu e ela está segura nos braços de Deus. O parto foi normal, cesárea, já falei, né, que teve que ser cesárea. Eu até quase que entrei em trabalho de parto, não assim senti dores nem nada, mas fui pro hospital por causa do sangramento. Lá eles viram que o meu colo do útero já estava meio macio e depois de um dia já estava com 3 centímetros de dilatação. Eu sempre tive aquelas contrações de treinamento, mas não doía. Mas depois de um tempo no hospital, quando já estava próximo aí de fazer a cesárea e tudo, quando tinha aquelas contrações já estava sendo incômodas, não estavam doendo, mas estava sendo bem incômodo assim. Então eu acho que meu corpo já estava começando a entrar em trabalho de parto. Tanto é que essa era uma das dúvidas, se a gente ia deixar elas virem naturalmente ou se eu ia fazer a cesárea, né? A gente queria que viessem naturalmente e a gente segurou o máximo, né? Mas quando a gente suspeitou de ruptura de placenta, aí já era perigoso esperar mais tempo. Então, por isso que foi feita uma cesárea. Não foi de emergência, mas foi tudo bem rápido. Como foi a sua recuperação pós-parto? A minha recuperação foi boa, assim, eu acho que normal, vamos dizer, eu não tive nenhuma complicação, graças a Deus. Fiquei no hospital mais tempo só porque a Débora foi pra UTI. Eu queria ficar lá o máximo de tempo possível porque eu ficava pertinho dela, né? Mas eu fiquei acho que só 2 ou 3 dias no máximo, eu vim pra casa. E assim, aquelas dores normais, né? Quase um mês aí pra você se recuperar muito bem, porque sempre que eu me levantava era como se tudo fosse cair, sair de mim. Na hora de fazer xixi doía muito.
Acho que tudo isso é normal, assim, na recuperação, né? Não tive nenhum problema. Para que eu acho que toda mãe de prematuro não tem o resguardo, né? Porque a gente tem que ir para UTI todo dia, toda noite, ficar tirando leite. É bem complicado. Então, assim, eu saí do hospital, vim para casa, mas na mesma noite, todas as noites eu tinha que ir para o hospital. Então, ficar andando de carro, não dirigindo, mas andando de carro, subindo um pouco de escada. Enfim, assim, é difícil falar que eu tive repouso, porque não temos mesmo. Quanto seu bebê media quando nasceu e pesando quanto? Ela nasceu pesando 644 gramas, o que é muito pouco, com 31 centímetros. Ela realmente cabia na palma das nossas mãos, assim. O bebê teve complicações durante o período da internação devido à prematuridade? Não, gente. Outro milagre. Ela ter sobrevivido foi milagre. Sim, desde o primeiro teste que era feito, assim, eu lembro que ela teve que passar pelas 72 horas. Era um momento crítico, eles consideram um momento crítico de 72 horas. Se ela passasse disso, ela já teria mais chances de sobreviver. Então, a gente orando. Podiam fazer teste na cabecinha para ver se tinha algum sangramento, depois no coração para ver se aquele ducto, acho que é aquele ducto, estava aberto ou não, que é tudo muito comum e muito normal de acontecer em prematuro, né? Falavam assim, olha, é quase certeza que ela vai ter, quase certeza que ela vai ter sangramento, tem de grau 1 ao grau 3 ou 4, se eu não me engano. Então, tipo, se prepare para isso, entendeu? As respostas vinham sempre positiva, assim, ela não tem nada. Ela tá bem, ela não tem nada, e o que é um milagre, porque normalmente isso não acontece, ainda mais com um bebê de 24 semanas. E era sempre assim, sabe? Vamos fazer isso, a gente tá fazendo esse teste, deu tudo normal, vamos fazer esse teste, deu tudo normal. Era assim, um milagre atrás do outro. Então, toda honra e toda glória nós damos a Deus, né? A única coisa é que ela teve que ficar na UTI para desenvolver melhor o pulmãozinho dela, né? Então ela ficou entubada dois ou três dias. Também foi um milagre, né? Porque normalmente os bebês ficam entubados muito mais tempo. Então retiraram e colocaram aquele CPAP, que chama CPAP, não sei como chama aí no Brasil, mas é uma máscara para ajudar ela a respirar, e ela ficou por muito tempo. Então hoje ela tá bem, não tem nenhum problema quanto a isso. Graças a Deus. Quantos dias mãe e bebê ficaram internados? Eu acho que eu fiquei uns 2 ou 3 dias, e não foi por causa de complicação, foi porque eu queria ficar perto dela e eles deixaram ficar mais tempo. E ela ficou 95 dias na UTI neonatal. Como foi o dia de deixar o hospital e ir para casa? Então, teve duas vezes, né? A primeira foi eu deixar o hospital e ir para casa sozinho, que foi muito difícil pra mim. Eu lembro que a gente saiu e a gente tava no carro, paramos no estacionamento e eu comecei a chorar, assim, tipo, ir pra casa sem ela, deixar ela aqui. Muito difícil, assim, pra gente. Imagina, né, você ir pra casa e deixar o seu bebê no hospital com pessoas que você não conhece, tudo bem que você confia, né, porque são profissionais, mas é muito difícil mesmo. E a saída com ela, depois dos 95 dias, foi maravilhoso, porque, né, ter que esperar tudo isso pra finalmente você poder trazer sua filha para casa, foi incrível, apesar que também foi um misto de emoções, porque tinha, né, o medo de trazer ela para casa, sem todos aqueles aparelhos que a gente já estava acostumado a ver, né, tipo, estando no hospital você sabe exatamente quanto ela está respirando, qual está sendo a saturação dela, os batimentos. Você vem para casa, você não tem mais nada daquilo, então você fica meio, será que ela está respirando bem, será que isso, será que aquilo? Então é cheio de medo, né, mas foi maravilhoso trazer ela para casa. Como foi o crescimento e o desenvolvimento da criança? Então hoje ela já está com 2 anos, ela tem as 2 idades, a cronológica é corrigida, né, com separação de 4 meses. Então a idade cronológica que ela realmente nasceu, ela já está com 2 anos e 3 meses. E a idade corrigida, que é a que eles observam para o desenvolvimento dela, ela ainda está com 23 meses. E ela tá super bem, graças a Deus, ela nunca teve nenhum problema nesse desenvolvimento dela. Faz algum acompanhamento médico ou tratamento? Não, ela é acompanhada por um pediatra normalmente, por vários outros profissionais numa clínica neonatal, porque ela nasceu muito prematura. É só mesmo pra ter certeza que tá tudo bem, entendeu? Então no início ela viu no oftalmo, aí depois eles viram que não tinha mesmo nada, ela foi liberada, daí a fisioterapeuta também foi liberada. E assim, ela vai indo e vai sendo liberada. Só mesmo uma questão de ver se tá tudo bem. O que você aprendeu com a vida nesse período da internação? Foi um período muito difícil das nossas vidas, mas nós aprendemos muito mesmo, assim, primeiramente a confiar em Deus, né? Porque quando a situação não tá sob o nosso controle, quando nós não podemos fazer mais nada mesmo, nada, apenas confiar em Deus,
aí é que a gente realmente exercita a nossa fé, né? Foi isso que aconteceu com a gente não tinha o que fazer, não podia fazer nada, simplesmente confiar em Deus e deixar que a vontade dele fosse feita. Então a gente aprendeu a confiar mais em Deus, acreditar que os planos dele são perfeitos e que ele realmente cuida de nós. Eu senti um cuidado assim tão impressionante, tão incrível. Deus sabe, as experiências que eu tive com Deus naquele momento também foi muito fortes. A paz que eu senti naquele momento de incerteza, de medo, de insegurança, a paz de Deus que me tomou foi tudo muito intenso, assim. Então foram experiências muito marcantes. Você é grata a quê? Grata, eternamente grata a Deus pela vida dela, né? Sempre que eu olho para ela, não tem como a gente não se lembrar do que aconteceu, não tem como se lembrar da graça de Deus, né? Do cuidado de Deus, porque isso tudo aconteceu por graça, né? Não foi porque nós merecíamos ou porque ela merecia, mas pela graça, pela misericórdia de Deus. Então nós somos eternamente gratos por isso, pela vida dela. Se puder, eu mostro uma foto do bebê quando nasceu e outra da criança como está hoje. Então eu vou colocar aqui a foto dela quando nasceu, com 24 semanas, e hoje com 2 anos. Foram essas as perguntas, muito legal essa tag, né? Gostei muito de responder. É isso, gente, eu espero que de alguma forma essa questão da prematuridade possa ser mais discutida, né, no nosso meio, porque acaba sendo algo tão distante assim, né? Até mesmo pra mim, eu sabia que existia essa questão da prematuridade, mas eu só compreendi quando eu vivi mesmo, né? De alguma forma, em alguns momentos é possível evitar um parto prematuro, muitas vezes nem sempre, que foi o nosso caso, não foi possível, mas quanto mais a gente sabe, quanto mais informações nós temos, é maior a possibilidade de evitar, né, um parto prematuro. Hoje, depois de 2 anos e pouco, nós estamos grávidos novamente, né? Hoje eu estou com 36 semanas, na verdade eu faço amanhã 36 semanas. Aqui a barriguinha tá crescendo. E graças a Deus por isso, né? Nós somos muito gratos, porque essa gravidez está sendo completamente diferente da outra que eu tive. Em todos os sentidos, assim. Está sendo bem mais tranquila, não tive nenhum problema, graças a Deus. E chegar nas 36 semanas, né? Daqui a uma semana eu vou chegar nas 37 e já é considerado um bebê a termo, é um milagre e é um motivo imenso de gratidão a Deus. Muita gente me falou isso, não se preocupe, porque cada gravidez é uma gravidez. Pelo que a gente passou, às vezes é difícil acreditar ou ficar tranquila, né? Mas realmente cada gravidez é diferente. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir, espero que vocês tenham gostado. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!